Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Betaglia, a prosa fantástica onde as pessoas do bem vêm aqui contribuir com as suas experiências e com os seus conhecimentos. E olha que prosa fantástica estamos trazendo aqui hoje. Aplicação de drones na intralogística. Muito já ouvimos falar do drone. Uma curiosidade, a palavra em português significa zangão, que é o macho da abelha. Os drones são dispositivos não tripulados. Seu uso iniciou-se no setor militar, com funções de vigilância, e depois estendeu para outros usos, como entretenimento, fotografia e até extinção de fogo. Contudo, o drone também chegou à logística. Os drones são capazes de realizar inventários em um centro de distribuição e mesmo transportar mercadorias tanto dentro da empresa como na entrega de itens a clientes e consumidores finais. Muito se fala sobre as vantagens da utilização de drones na logística e na intralogística. Nós vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Betaglia. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui duas pessoas para prosearem comigo. É o Itamar Bezerra e o Oswaldo Jimenez. Olha só que prosa fantástica nós vamos ter aqui com duas pessoas fantásticas para a gente falar de drones aqui na Prosa com Betaglia. E para isso, sejam bem-vindos, Itamar e Jimenez. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, pessoal de casa. Professor Paulo Jimenez, agradeço a oportunidade aí poder participar com vocês nessa prosa maravilhosa aí sobre drones na logística. Olá, tudo bem com vocês? Bom, meu nome de guerra é Jimenez, eu sou matemático e físico e trabalho em tecnologia há mais ou menos 50 anos. Eu praticamente entrei na indústria de tecnologia com 18 anos de idade e nunca mais saí. Trabalhei vários anos em empresas multinacionais e hoje eu sou responsável pela parte comercial da Panorama ID, a empresa que desenvolveu essa solução que vai usar drone para fazer inventário físico de estoques. Olha só que bacana, que legal. E, Itamar, fala um pouquinho de você também. Ah, bacana, professor. Bacana, Paulo. Eu sou o Itamar Bezerra, eu sou professor, piloto de drone RPA Classe 3, eu sou professor da área de logística, trabalho na ETEC, Escola Técnica Estadual, professor Horácio Augusto da Silveira, na região da Vila Maria. E há um pouco mais de 2 anos, sou piloto de drone profissional e também faço parte aí da Panorama ID, na implantação dos projetos em campo junto aos nossos clientes. Que bacana. E vamos contextualizar o tema, vamos falar um pouquinho sobre esses desafios, sobre o drone, o que ele faz, principalmente no contexto da intralogística, da logística. Muito se fala do drone, da utilização do drone, tem alguns desafios a serem enfrentados aí. Eu gostaria já, o Jimenez, que você trouxesse para a gente a sua visão sobre esse dispositivo fantástico que está perambulando por aí. Olha só, esse carinha chamado drone, na realidade esse zangão, ele veio realmente para transformar um pouco o modelo de se fazer inventário de estoques de mercadoria. Quando a gente vai para dentro de um armazém tradicional e você vê aqueles armazéns com 12, 15, 20 metros de altura, normalmente tem uma série de equipamentos elevatórios circulando pelos corredores para se ajudarem a fazer inventário de estoque. Então, você tem lá máquinas gigantescas, como empilhadeiras, selecionadoras, circulando pelos corredores, içando pessoas a 12, 15, 20 metros de altura para fazer inventário de estoque. A nossa proposta é exatamente usar essa máquina maravilhosa chamada drone para substituir esses equipamentos que ficavam circulando dentro dos armazéns. Então, a nossa ideia é que o piloto leve o drone para frente dos pallets para fazer a coleta das informações para se fazer o inventário de estoque. É uma mudança radical da postura e da forma de se fazer inventário de estoque. Essa que é a verdade. Que bacana, e é uma realidade, né? Itamar, meu caro, a sua visão sobre esse mundo fantástico dos drones.
Bom, o drone, bem como o Gimenez colocou, ele é uma ferramenta que ela está fazendo uma revolução dentro da área de logística. E no nosso dia a dia, no nosso trabalho de campo, a gente observa que o drone ele contribui muito para vários fatores, tá? O pessoal que é da área de logística, eu lembro na época da faculdade, o professor João Paulo falava bastante sobre custos. Então, o drone, por exemplo, é uma ferramenta que ela vai ajudar o gestor logístico a ter uma redução de custo. Bem como o Gini Mendes falou, você tem um equipamento de elevação que coloca um funcionário a 12 a 15 metros e o drone consegue fazer isso com uma fração do custo, um terço do custo e numa velocidade maior. Então, o drone, hoje, eu posso dizer para o pessoal de casa que ele é um marco aí na Revolução 4.0 dentro da logística. E eu já queria embalar dentro desse contexto que você colocou, Itamar, até perguntando para você um pouco do que são os drones e qual é a história que está por detrás do drone. Bom, vamos falar então um pouco da história do drone, a parte dos drones, da parte etimológica. O drone, como a gente conhece, ele surgiu em Israel. Tá? Um professor, um engenheiro aeronáutico, que chama Abraham Carrier, né, conhecido como Abe, ele desenvolveu o primeiro drone como um projeto feito a partir de restos de madeira, enfim, alguns equipamentos eletrônicos. Tá? E passado um tempo, ele recebeu um financiamento do governo americano. O governo americano tem uma história de investimento em pessoas de interesse, e ele recebeu um financiamento do DARPA, e ele foi para os Estados Unidos e desenvolveu uma máquina lá, que no primeiro momento ela voava mais de 30 horas. Né? O primeiro modelo era operado por 30 pessoas, e ele aprimorou mesmo a melhoria, o protótipo, ele desenvolveu um modelo melhor, que esse modelo ele era operado apenas por 3 pessoas, então passou de 30 para 3. Isso foi no final dos anos 70. Já no Brasil, o primeiro drone, como a gente conhece, né, ele é datado dos anos 80. Foi feito por uma empresa que chamava CBT, que é a Companhia Brasileira de Tratores, que essa empresa fazia entre diversas coisas, tratores, jipes, e ela se aventurou junto com o Exército Brasileiro, e eles criaram um modelo chamado BQM-1BR. Tá? Esse modelo, ele não chegou a voar, ele chegou a fazer o voo da galinha, porque ele só percorreu uma velocidade de mais de 100 km no aeroporto, mas não chegou a alçar voo. E aí houve um problema lá de desenvolvimento de projeto, e aí o Ministério da Defesa descontinuou o projeto. Esse drone, hoje, ele está no Museu da TAM, eu acho que em Marília, que eu não tenho certeza se esse museu ainda opera, mas na última pesquisa que eu fiz, esse drone está no Museu da TAM. E tem uma curiosidade que é interessante eu falar para o pessoal de casa, né? A gente conhece Santos Dumont, enfim, fez a Revolução Aérea, mas também tem uma parte da história que diz que um dos primeiros projetos de drone no papel foi feito por um padre luso brasileiro, chama Padre Bartolomeu, lá nos idos dos anos 1700, e ele foi o primeiro cara que desenhou um projeto de um drone que era feito a partir de uma gôndola, e esse cara ele foi conhecido como o Padre Voador. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que o Brasil tem uma grande história no desenvolvimento tecnológico e, sobretudo, desenvolvimento aéreo. Que bacana. O Itamar, depois eu queria ouvir você falando um pouquinho sobre o mercado de drone, mas quando nós falamos principalmente sobre voo autônomo, sobre legislação, mais sobre a parte autônoma, eu queria trazer o Gimenez para falar um pouquinho sobre esse assunto. Gimenez. Perfeito. Nós temos muitos clientes nossos que estão pedindo para que a gente venha desenvolver um modelo de inventário com voos autônomos. Existe um problema de legislação no Brasil que, mesmo que você desenvolva, vamos dizer assim, um modelo de drone ou um projeto com drone para fazer voo autônomo sem ter um piloto levando o drone, é necessário, por lei, que você tenha uma pessoa acompanhando visualmente o drone, para que ele venha interceder caso venha a ocorrer algum problema com o drone. Nós estamos trabalhando num projeto de voo autônomo, mas já sabemos de antemão que, mesmo quando estiver pronto esse projeto no próximo ano, não vai eliminar
o piloto de estar acompanhando o drone. Ele não vai ter que pilotar o drone para fazer o inventário, mas ele vai estar remotamente olhando o drone para interceder se for necessário. Que bacana, que legal. E aí, Itamar, como é que fica essa história, por exemplo, do mercado de drones? Bom, bem como o Gimenez colocou, existe uma demanda aí dos clientes por voos autônomos, tá? Mas eu posso dizer hoje que o drone, ele é uma ferramenta que ela é multifacetada. O que eu quero dizer com isso? Hoje a nossa expertise é trabalhar com operações de intralogística, mas o pessoal de casa está assistindo o canal, olha, eu quero operar um drone. Via de regra, você pode trabalhar com foto, vídeo, que geralmente o pessoal vem atraído por essa demanda, foto e vídeo, que é uma ponta do iceberg que tem N informações. Você tem aplicação no agronegócio. O agronegócio é extremamente tecnológico. Eu tive na Agro Show em Ribeirão Preto, eu tive no stand de alguns fabricantes de drone. Então, eles utilizam a aeronave, por exemplo, para fazer dispersão de defensivo agrícola em plantações. Eles utilizam uma aeronave similar a essa daqui, que é um Phantom, tá? Ela é feita uma adaptação e é colocado um receptáculo onde eles colocam um biológico. Esse drone ele faz um voo lá na área que é indicada e ele é capaz de jogar esse defensivo, esse biológico, para fazer a defesa ali daquele plantio. Então, agronegócio, logística, mapeamento, topografia, é utilizado para segurança, a parte de defesa. Por exemplo, o Ministério da Defesa fez a aquisição de uma série de aeronaves para fazer monitoramento de fronteiras. Então, hoje o drone ele é uma tecnologia que veio para ficar e ele vai substituir pessoas em campo. Novamente falando, é a Revolução 4.0. E aí a gente pode pensar o seguinte, olha, mas eu vou perder esse posto de trabalho. Não, o seu trabalho ele vai ser transformado. Ao invés de você fazer uma operação manual, você vai fazer uma operação automatizada através de um RPA, que é a aeronave remotamente pilotada. Então o mercado de drones ele veio para ficar e tende a crescer cada vez mais. É considerado uma das profissões do futuro. Olha só que fantástico. E vamos aqui convidar o pessoal para se inscrever no canal, né? Ou seja, tem muito assunto interessante, tem mais de 400 prosas e essa prosa aqui está fantástica. E meu amigo Gimenez, eu gostaria de perguntar para você especificamente a utilização dos drones na logística, né? A utilização que é, assim como você falou, veio para ficar, né? Então é alguma coisa que realmente vai trazer um valor agregado significativo aí para as organizações que optarem por esse dispositivo. Com certeza, Paulo. O que a gente usa o drone, na realidade, é para substituir os equipamentos elevatórios que ficavam circulando dentro dos armazéns. Tá? Nós desenvolvemos uma solução que usa tecnologia de reconhecimento de imagem com algoritmos que fazem conversão de mais de 25 tipos de códigos de barra, QR Code ou Data Matrix, e a solução usa o drone como forma de coletar as imagens dessas etiquetas e depois ela faz toda a conversão dessas etiquetas de códigos de barra, QR Code, para caracteres e grava toda essa informação num banco de dados para se fazer um inventário de estoque propriamente dito. Então, a proposta é essa, e o drone vem, sim, com uma contribuição muito grande, exatamente para contribuir aonde? Na parte tangível, que é reduzir os custos de inventário de estoque, e na parte intangível, por exemplo, aumentar absurdamente a segurança, porque você deixa de colocar pessoas içadas em equipamentos elevatórios a 12, 15, 18 metros de altura. E esses equipamentos são perigosos, porque eles ficam circulando nos corredores, com pessoas circulando junto, né? E além de estar içando pessoas. Tanto é que nós já fomos procurados em algumas situações para apresentar a nossa solução pela área de segurança do trabalho e não pela logística. Por quê? Porque tem uma parte intangível que é extremamente importante. E a própria legislação do trabalho tem, em alguns estados, proibido o uso desses equipamentos elevatórios içando pessoas. Aí as empresas são obrigadas a descer os pallets no chão para fazer o inventário, o que passa a levar aí 2 a 3 minutos por pallet para se fazer o inventário.
E a nossa proposta é botar uma solução com drone que você vai fazer aí 15, 20 segundos por pallet, o inventário físico de estoque. Olha só que fantástico, muito bacana essa contribuição trazida pelo Gimenez aí. Pessoal, vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar a Corujinha aqui, nós vamos tomar uma água, um café e a gente vai voltar para o segundo tempo, vou fazer um spoilerzinho. Nesse segundo tempo, nós vamos falar da solução, nós vamos falar um pouquinho da Panorama, nós vamos falar de alguns casos, de segmentos onde vocês têm aplicado essa solução, porque seguramente as pessoas estão curiosas, ou seja, até agora nós passamos o conceito, agora é onde que ele é aplicado. Vamos nessa? Olha só que prosa fantástica! Já de longo tempo as pessoas que acompanham aqui o canal, a Prosa com Bertaglia, vêm pedindo para se falar alguma coisa sobre drones. E nós trouxemos aqui não só pessoas que têm conhecimento de drone, mas que têm uma empresa por detrás disso e fazem implantações de drone. Gimenez, fala um pouquinho aí do surgimento da Panorama e dessa solução. Falo sim, Bertaglia. Olha só, a Panorama é uma startup, a Panorama ID é o nome dela, né? É uma startup que nasceu no final de 2017, exatamente por uma solicitação de um cliente do ramo alimentício que estava testando uma solução de inventário com drone, mas era uma solução que vinha um drone muito grande, um drone da África do Sul, e ele levava acoplado em cima do drone um leitor, um scanner de leitor de código de barra. E nisso, um dos sócios da Panorama, que criou a Panorama, é um especialista em logística, e ele foi convidado por essa empresa para dar algumas opiniões sobre a solução. E ele entendeu que aquela solução que estava sendo apresentada não atenderia à necessidade desse cliente. E se propôs, então, a desenvolver uma solução para que viesse a fazer inventário de estoque nesse cliente com muito mais assertividade. Foi aí, então, que nasceu um produto chamado Fly ID. Na realidade, é o nome de batismo do produto, mas é uma tecnologia que usa reconhecimento de imagem como uma tecnologia de ponta para fazer a coleta dos dados dos pallets e dos porta-pallets, dos endereços, vamos dizer assim, usando as câmeras do drone como meio de coletar essas informações. E depois toda a tecnologia por trás é exatamente para fazer a contagem do estoque e gravar esses dados num banco de dados para que venha a ser feita a conciliação junto aos produtos de gestão de estoque do cliente e para ver aonde que tem divergência ou não daquele estoque que está constando nos produtos do cliente versus o que está realmente armazenado nos porta-pallets. Olha só, fantástico, muito bacana aí, o Gimenez, gratidão enorme. Gimenez, nós vamos fazer uma inserção de um vídeo aqui, vamos passar um vídeo que é extremamente didático, é um vídeo didático para que as pessoas entendam melhor como é que funciona o drone. Hoje as empresas gastam muito tempo e dinheiro com o inventário. Seja com o uso de empilhadeiras ou elevadores, é necessário coletar dados em até 15 metros de altura. Com o auxílio de drones e reconhecimento de imagens, nossa solução Fly ID torna o inventário mais seguro, mais rápido e mais confiável. O drone envia as imagens para o Fly ID, as imagens são transformadas em dados que são analisados e armazenados em um banco de dados em nuvem. Uma plataforma flexível e fácil de configurar que pode ser implementada em até 2 semanas. O Fly ID é para empresas do varejo, indústria e operadores logísticos. Após 2 anos de desenvolvimento e testes, o Fly ID entrou em operação em 2020 e já conquistou clientes no Brasil, Chile e Argentina. Hoje, contamos com uma equipe sênior de especialistas em logística com passagem em grandes empresas de tecnologia, como a IBM e a Oracle. Mais do que o uso de drones, a nossa estratégia é expandir para novas aplicações e serviços com o uso da inteligência artificial e processamento de imagens. Venha decolar e alcançar alto desempenho com a Panorama ID. Ok,
Olha só que vídeo fantástico nós passamos aqui, as pessoas assistiram aí e viram exatamente como é que funciona esse vídeo de drone, como é que o drone faz a contagem física. E aí, Gimenez, eu gostaria de voltar contigo uma vez mais para você falar das vantagens, dos benefícios tangíveis e intangíveis dessa solução, e depois eu gostaria de ouvir o Itamar sobre a aplicação prática aí dessa aplicação, desse drone. Vamos começar olhando o que os clientes têm reportado para a gente como problemas de fazer inventário de estoque. O primeiro grande problema que eles reportam é a parte de segurança. Os equipamentos circulando pelos corredores, esses equipamentos elevatórios, içando pessoas até 15, 18, 20 metros de altura, e corre-se um risco muito grande, tanto das pessoas caírem, como do equipamento estar, vamos dizer assim, colidindo com os próprios porta-pallets. O segundo ponto é a parte de performance, ou seja, o tempo que se leva para fazer inventário, quanto que se gasta de tempo por pallet para fazer inventário. Como eu disse, em algumas situações, hoje não é permitido mais que essas pessoas sejam içadas. Então, você tem que descer o pallet no chão do armazém e alguém ir lá e fazer a coleta das informações. Nós pegamos situações de clientes que levavam de 2 a 3 minutos por pallet para fazer inventário. E o terceiro é exatamente a assertividade. Muitas pessoas subindo com planilhas impressas para fazer anotação em papel, para depois fazer o input desses dados dentro do sistema de gestão de inventário. Então, você imagina quanto de erro que ocorria nesses inventários, né? E o que a gente tem hoje de ganho, quando eu falo na parte tangível, é exatamente o custo dos meus equipamentos, que são alugados, ou então o cliente compra um drone que é extremamente barato quando comparado com esses equipamentos elevatórios, né? Esse é um ganho significativo. O tempo de inventário por pallet, porque você precisa hoje de várias pessoas para fazer o inventário com esses equipamentos, e com o drone, normalmente, com uma pessoa só, você passa a ter, vamos dizer assim, o inventário realizado, e a parte intangível, que é a parte de segurança, que você não tem como medir, mas quanto custa um acidente com um profissional desses que são içados. Além do mais, esses profissionais, para fazerem inventário no método tradicional, ele tem que ter certificações de 6 em 6 meses para poderem fazer inventário dentro do armazém. Aí você treina uma pessoa, no dia do inventário, ele tem um problema de saúde e não pode vir. Você não pode fazer o inventário, você tem que passar para um outro dia o inventário, porque não tem ninguém apto a fazer o inventário, e você não pode botar alguém que não seja certificado. Que maravilha, ok, bacana aí a sua complementação sobre essa parte de benefícios, vantagens. Então, meu caro, vamos falar um pouquinho sobre a aplicação prática, e principalmente porque existe aí um contexto, e eu queria ouvir de vocês, começa pelo Itamar, depois a gente passa para o Gimenez, a história dos drones de delivery, né? A gente fala muito do drone para entregar pizza, aquela história, né? A própria Amazon usando o drone para entregar para consumidor final, e também os drones de inventário, que é basicamente isso que o Gimenez comentou, mas eu gostaria de ouvir um pouco mais aí, o Itamar. Perfeitamente. Então, fica para o pessoal que está assistindo a gente, quando a gente fala assim, olha, nós somos uma empresa que nós trabalhamos com drones em operação logística. Então você faz entrega? Então, é muito comum as pessoas ter esse tipo de interpretação. Por quê? Porque é o que é veiculado nas mídias. A Speedbird, que também é uma startup, que é a empresa que opera hoje legalmente um sistema de entrega numa rota pré-determinada. Então, as pessoas elas associam, num primeiro momento, a questão do drone com a logística com esse contexto. Mas eu vou explicar para o pessoal de casa. Então, vamos falar primeiro um pouco de legislação. Tá? Vamos falar um pouco dos tipos de aeronave. Então, você tem 3 tipos de aeronave. Eu vou começar de trás para frente. Você tem um drone de classe 3, tá? Que é esse daqui que tem nas minhas mãos, que é uma aeronave que ela pesa 1,5 kg, essa daqui, tá? Mas um drone de classe 3, ele pesa entre 250 gramas até 25 quilos. Então, qualquer pessoa habilitada, entre aspas, que tenha um código SARPAS, que é um cadastro na DSTEA, que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, pode operar. Então, você, Paulo, Gimenez, o pessoal de casa, você tem um código SARPAS, você pode operar esse drone.
que pese entre 250 gramas e 25 quilos, que ele voe no que a gente chama em veloz, que é Vision Line of Sight, né? Ou seja, na linha de visão. Você tem que operar esse drone numa linha de visão. Porém, essa aeronave, ela não pode carregar nenhum tipo de item que não seja dela. No caso aqui, mais uma vez, tá? Seria a câmera, que é um acessório nativo da aeronave. Então, ele não posso, por exemplo, pendurar um sanduíche de presunto aqui e sair voando com ele. É proibido por lei. Então, esses são os drones de classe 3. Drones de classe 2 são drones que pesam entre 25 quilos até 150 quilos. Esses drones de classe 2, eles fazem uma operação que a gente chama biveloz, que é Behind Vision Line of Sight, ou seja, além da linha de visão, que é onde esse drone de delivery trabalha. No caso, a Speedbird, ela fez a operação do iFood, ela começou em Campinas, depois fez uma operação no Nordeste e em alguns outros lugares do país. E ela precisa de uma autorização da ANAC, e o drone faz assim, o drone sai do ponto A para o ponto B numa linha reta, voando numa linha pré-programada durante o dia, e a empresa ela tem que comprovar para a autoridade que esse drone ele tem todo o sistema de redundância, de segurança, e o piloto ele só pode fazer o quê? Ele só liga, decola o drone, leva o drone até o drone porto e ele pousa. As pessoas interpretam, então vai vir um drone aqui na porta da minha casa e vai me entregar uma pizza. Não, o drone ele vai até um drone porto. Os drones, eles descem lá no drone porto, e vem um operador, pega a carga e faz a última milha, faz a entrega. E a gente tem lá o drone de classe 1, que são drones maiores, eles têm proporção de aviões, esses são utilizados em defesa, tá? Então, esses são operados por forças de defesa, no caso aeronáutico, exército, entre outros. Então, nenhum civil opera esse tipo de aeronave. E tanto os drones de classe 2 quanto de classe 1, o piloto, por exemplo, ele precisa ter um atestado de saúde igual a um piloto de um avião, por exemplo. Então, essas são a questão dos drones de delivery e outras operações. A nossa vantagem da questão dos drones dentro da Intralogística é que o cliente ele pode comprar um drone de prateleira, né? Ele pode comprar um drone de prateleira, a gente indica, olha, compra o drone XYZ, o drone, a nossa solução, ela conversa com esse equipamento, e esse equipamento ele é apto a voar dentro do armazém. Então, é uma operação segura, né? Então, o nosso cliente, ele consegue trabalhar numa velocidade e uma curacidade bem maior do que aquele trabalha normalmente numa operação tradicional, como o Gimenez bem colocou, subir numa plataforma elevatória, fazer uma contagem e assim por diante. Então, essa é a diferença entre um drone de delivery, como a gente falou, de drone de classe 2, classe 3, e um drone de classe 3 para uso de intralogística. Mas ambos são regulados por lei, tá? Tem que ter um documento que chama CISANT, que é um documento da aeronave, que é similar ao documento de um carro. Tá? E os drones maiores, eles precisam de um documento que chama CAV, que é Certificado de Autorização de Voo Experimental. Uma vez que essa aeronave ela passa por todos os testes da ANAC, da Anatel, e ela comprova a sua eficácia, ela passa a ter um CAER, que é Certificado de Autorização Especial para a RPA. E ele só opera numa linha pré-determinada. Então, nós não vamos ver, no momento próximo, nenhum drone, por exemplo, passando na região da Paulista, carregando uma pizza, tá? Porque isso precisa de uma série de autorizações. E aí entram questões de segurança, cultura, entre outros aspectos aqui que eu posso ficar aqui horas e horas falando e eu não vou terminar. Tá? Mas só para o pessoal que está assistindo a gente entender como que funciona. Que bacana, muito legal. Complementando só a informação do Itamar, nós temos homologado drones que vão de 290 gramas a 1,1 kg. Ok. São drones de pequeno porte para circular dentro de armazéns. Porque nós temos situações que esses drones voam em corredores de menos de 1,5 metro de largura. Então tem que ser um drone de pequeno porte para poder fazer essa tarefa do inventário com drone.
E aí, o Gimenez, eu tenho uma pergunta que aqui parece bastante oportuna, ou seja, as pessoas que estão nos acompanhando aqui devem estar perguntando o seguinte: ok, nós estamos utilizando drones, nós temos a Panorama que desenvolve, né, uma empresa recente. Quais são os cases de negócio? Onde vocês têm, que segmentos de mercado vocês têm aplicado a solução, o Gimenez, ou mesmo o Itamar aí, se você quiser complementar. Começamos pelo Gimenez. Pode ser, pode ser. Então, olha só, nós estamos com uma grande felicidade, nós estamos atingindo vários segmentos de mercado. Vamos desde indústria automobilística, autopeças, CPG, operadores logísticos, estamos falando em empresas de varejo. Então, todas as indústrias de mercado que têm armazéns com pé direito alto, a gente está conseguindo trazê-los para conhecer a nossa solução e já temos clientes usando a nossa solução. Nós tivemos um problema sério no começo, que nossa solução foi para o mercado em 2020, janeiro de 2020. Em março, nós tivemos o problema da pandemia. E aí nós tivemos uma série de dificuldades para botar o produto no mercado. Porque como uma solução business to business, normalmente você tinha que fazer demonstração da solução dentro dos armazéns dos clientes. E aí nós fomos proibidos de ir visitar os clientes para fazer a demonstração. Mas, mesmo assim, em 2020, a gente acabou fechando 3 projetos, um deles com um grande operador logístico, que hoje, inclusive, é nosso cliente mais antigo, né, vamos dizer assim, e fechamos com 2 indústrias de autopeças no mesmo ano, sem sair de casa. Fizemos tudo pela internet, fazendo as demonstrações, fazendo os treinamentos do cliente. Alguns deles já tinham pilotos de drone treinado, facilitou muito. Então, todo o treinamento e toda a instalação a gente fez remotamente, mas estamos ganhando clientes aí de vários segmentos, Paulo. Que bacana. Itamar, quer complementar? Quero assim, falando da questão, da solução, uma das coisas que a gente percebe aí no nosso trabalho de campo é a mudança processual da forma como o cliente ele encara a armazenagem. Então, o nosso equipamento, ele vai lá, faz o voo e ele faz uma leitura do código de barra, da HU, enfim, cada cliente determina o nome. E, por exemplo, é uma coisa simples, mas às vezes se você vai ler um HU, essa HU está enrugada. Então, a gente fala, olha, posiciona aqui na parte superior, na parte inferior do pallet, isso facilita. Então, nós tivemos um business case de sucesso, nós fomos fazer um inventário spot, num cliente na área de higiene e saúde, onde a estimativa da entrega do trabalho era em 8 horas. E o cliente ele colaborou com a gente, posicionou todos os pallets adequadamente, todas as etiquetas, fez uma preparação de inventário fantástica, onde nós conseguimos diminuir a conclusão desse inventário total, tá? Entre a primeira contagem, a segunda contagem, a conciliação do sistema. Nós conseguimos medir de 8 horas, nós entregamos o trabalho meio-dia. Então, começamos às 7 da manhã e terminamos meio-dia, com fechamento total. O nosso trabalho com controle, com aeronave, nós começamos às 7 da manhã, às 10h30 a gente já tinha terminado. Então, foi feito os ajustes, os drones tiveram uma acurácia de 100%, fizeram os ajustes lá nas posições peak, e o cliente ficou feliz da vida, que ele conseguiu entregar o inventário na metade do tempo estimado. Então, para a gente, enquanto empresa, entender e atender a dor do nosso cliente é fundamental. Então, quando o cliente chega e fala assim, olha, que bom, quero vocês aqui de novo, o trabalho foi sucesso, para a gente é fundamental, é fator crítico. Então, nós ficamos bem felizes. Então, a nossa experiência de campo é uma mudança processual do trabalho do cliente, a própria disposição física e a redução de custos com o tempo, eliminação de equipamento de movimentação, tudo isso que o Gimenez já colocou aí com toda a propriedade. Que maravilha, que bacana. Nós fomos muito felizes com esse cliente, que a primeira vez que nós fizemos o inventário para eles foi o ano passado. E ele já elogiou muito o nosso trabalho, porque a gente conseguiu fazer uma contagem num armazém deles aqui no interior de São Paulo muito aquém, o tempo muito aquém daquilo que ele previa que ia acontecer.
a ponto deles nos contratarem de novo. Este ano a gente já fez, esse trabalho foi feito na Bahia, que o Itamar está contando, e a gente vai fazer um outro trabalho com eles agora em outubro, aqui no interior de São Paulo também. Olha só que fantástico. Gimenez, nós estamos chegando ao final, Gimenez e Itamar, nós estamos chegando ao final da nossa prosa aqui, e eu queria que vocês deixassem aí uma dica de como as pessoas podem encontrar vocês, caso elas se interessem pela solução. Então, a Panorama ID, ela tem o site dela, o www.panoramaid.com.br. Eu sou responsável pela parte comercial da empresa e a gente está trabalhando também, Paulo, que eu acho que é muito importante, para certas inovações que a gente quer trazer para o mercado. A gente está falando em desenvolver um voo autônomo, a gente vai fazer esse projeto, já estamos trabalhando em cima disso. Hoje a gente só faz inventário indoor, que a gente chama, dentro de armazéns, mas já estamos essa semana indo fazer um teste para fazer contagem de veículos em pátio de montadoras e estamos pensando em trabalhar outros ramos de segmento também. Não só contagem de veículos, mas empresas que armazenam produtos outdoor em pátios enormes, não só veículos, podem ser material de construção, coisas desse tipo. Então, a gente está trabalhando para ir para os outros segmentos que a gente não está atuando ainda e devemos ter novidades aí ainda dentro deste ano, de já um contrato com uma empresa automobilística para fazer inventário de veículos em pátio. Que bacana, sensacional. Pessoal, gratidão enorme. Itamar, gratidão por juntar as forças aí, trazer, né, essa conversa, essa prosa fantástica, unindo o pessoal aí, né? Eu costumo dizer aqui, aprendi com a minha netinha, ao infinito e além, e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Gratidão, Gimenez, gratidão, Itamar. Obrigado. Paulo, eu só queria, assim, falar um pouco do futuro, as tendências de mercado, e aí deixar como o pessoal achar a gente, aí a gente pode fechar? Sim, sim. Bom, vamos falar um pouquinho aqui de tendências do futuro. Então, assim, deixar uma dica para o pessoal que está assistindo a gente. Então, drone, você tem um mercado de pilotagem, tá? Que é a minha expertise. O Gimenez faz a parte comercial, a primeira abordagem com os nossos clientes, e eu já faço o final lá, a implantação do treinamento e com a mão de obra já operacional. Então, você tem um mercado de pilotagem, nós temos um mercado de manutenção, tá? E existe um mercado de programação também. Então, deixar essa dica para o pessoal em casa, procurar saber sobre drones. Quem quiser falar comigo, é só me procurar no LinkedIn, @Itamar Bezerra, ou no site www.etechhoracio.com.br, tá? Eu vou ficar feliz da vida em trocar informação com o pessoal do mercado, né? O canal é voltado para educação, mas também voltado para profissionais de mercado. A gente vai ficar feliz da vida se a gente conseguir fazer uma troca aí com diversos jogadores, players desse mercado aí, ok? Muito obrigado. Bacana, gratidão enorme. E Itamar, você falou que é o canal de educação, mas educação é para todo mundo, né? Educação para professores, estudantes, profissionais. Vamos em frente, né? Ao infinito e além. Tchau, tchau. E além. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Ao infinito e... Amém!